Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Emerson Leandro e na nossa videoaula de hoje vamos falar um pouquinho de estatística e dentro de estatística nós temos a distribuição de frequência, né? E nessa distribuição de frequência nós temos a frequência absoluta e a frequência relativa. Precisamos, né, diferenciar e compreender cada frequência dessa. Eu trouxe aqui para vocês essa tabelinha envolvendo aí os torcedores desses times aí que vocês estão vendo, o Flamengo, Corinthians, Atlético e Grêmio, tá? Vai ser, os valores são meramente ilustrativos, tá? Não significa que é verdadeira essa informação, é só um exemplo didático e que foi realizada uma pesquisa com 80 mil pessoas, né? Essa pesquisa foi realizada, então o total de pessoas de 80 mil, certo? E aí vem a nossa primeira definição, que é a frequência absoluta. A frequência absoluta é aquela em que na pesquisa ocorre a citação, certo? O total da frequência absoluta foi 80 mil pessoas. Por quê? Porque 80 mil pessoas fizeram citações, ou seja, citaram algum time, né? Desses que estão aí. Então, o Flamengo, nessa pesquisa, ele teve 40 mil citações, certo? Ele teve 40 mil citações, ou seja, a frequência absoluta é o número de citações que ocorre em uma entrevista. De 80 mil entrevistados, 40 mil disseram que torcem pelo Flamengo, certo? Já o Corinthians, a pesquisa ele foi citado por 20 mil pessoas. Então, a frequência absoluta, né, aí, referente a Corinthians, né, ao time, é de 20 mil pessoas que declararam torcer pelo Corinthians. Então, essa citação representa a nossa frequência absoluta. O Atlético foram 12 mil pessoas. Então, 12 mil pessoas informaram que torcem pelo Atlético. E, para finalizar, o Grêmio, 8 mil pessoas disseram que torce pelo Grêmio, certo? Quando você somar 40 mil mais 20 mil vai dar 60 mil, mais 12 vai dar 72 mil e mais 8 mil vai dar 80 mil torcedores. Tem que bater, tá? Essa frequência total. Então, frequência absoluta é o número de citações que ocorre em uma pesquisa, tá certo? Agora vamos para a frequência relativa. A frequência relativa, a gente precisa fazer um cálculo, né? Um cálculozinho básico. Por quê? Porque, como o próprio nome diz, se a frequência é relativa, é em relação a alguém, tá? E qual é a relação em alguém? É o seguinte, sempre que a gente calcula a frequência relativa, um exemplo, quando formos calcular a frequência relativa ao Flamengo, é com base no total, nos 80 mil. Quando for calcular do Corinthians, é com base no total. Quando for calcular do Atlético, com base no total. E quando for calcular do Grêmio, com base também no total. Então, eu vou mostrar a vocês agora a fórmula para calcular a frequência relativa. Para calcular a frequência relativa, a gente usa essa formulazinha aqui, ó, que é FR é a frequência relativa, vai ser igual a FA, que é a frequência absoluta, vezes 100, né? Vezes 100, dividido por quem? Dividido por FT. E quem é FT? FT
representa a frequência total, né? E a frequência total, nós vimos que é quanto? 80.000, né? A frequência total, que foi o número de entrevistados na pesquisa. O FA é a frequência absoluta e esse 100, gente, é para a gente obter um resultado em porcentagem. Se eu não quiser porcentagem, basta pegar a frequência absoluta e dividir pela frequência total. Caso queira em porcentagem, eu tenho que multiplicar por 100. Joinha? Então vamos lá. Vamos para o nosso primeiro exemplo aqui. Vamos ver se dá para colocar ao lado aqui. Pronto. Então, nós temos aqui o Flamengo com 40.000 na frequência absoluta. Então vamos lá. A frequência relativa do Flamengo vai ser igual a FA, que é a frequência absoluta. Quem é FA do Flamengo? 40.000. Então vou colocar aqui 40.000. Certo? Dividido pela frequência total, que é quanto? Olha, 80.000. FT é a frequência total, 80.000. Certo? Vezes quanto? Vezes 100. Que está aqui na fórmula, certo? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai cancelar, certo? Esse zerinho aqui em cima pelo zerinho de baixo, esse aqui por esse por esse e esse por esse, certo? Então vai ficou apenas 4, certo? Que eu vou multiplicar o 4 vezes 100, que vai dar igual a 400. E vou dividir por 8. 400 dividido por 8 dá 50. O resultado será em porcentagem, né? Já que a gente colocou o 100 multiplicando. Então, 50% dos entrevistados nessa pesquisa torcem pelo Flamengo, tá certo? Vamos fazer agora a frequência relativa com base no Corinthians. Então, vamos lá. A frequência absoluta vai ser quem? 20.000 vezes 100 dividido, né? 100 por quê? Porque está aqui, não é isso? Para dar em porcentagem. Dividido pela frequência total, que é 80.000. Então, dividido por 80.000. Certo? Cortando os zerinhos aí agora. Nós vamos ter aqui, cortar os zerinhos, né? Esse aqui com esse com esse com esse com esse. Então, ficou apenas o 2 em cima aí no numerador. Então, nós vamos fazer 2 vezes 100 vai dar igual a 200, né? 200 dividido por 8. 200 dividido por 8 dá 25. Então, a torcida do Corinthians equivale a 25%, certo? Vamos preencher aqui. Então, a frequência do Flamengo relativa deu 50%. Vou colocar aqui 50%, né? A do Corinthians deu 25%. Certo? Agora vamos fazer a frequência relativa do Atlético, certo? Então, a frequência absoluta aqui do Atlético foi 12.000. Então, coloca aqui 12.000. Joinha. Vezes 100, que é para dar o resultado em porcentagem, está aqui na fórmula. Dividido pela frequência total, que é 80.000. Aqui nós vamos cortar os zerinhos agora, né? Esse zerinho aqui, com esse zerinho, esse outro com esse com esse. Aí aqui não tem como cortar em cima, a gente vai cortar com esse daqui, ó. O zerinho aqui com esse. Então vai ficar o seguinte, 10 vezes 12 dá 120.
certo? 120 dividido por 8, certo? Que dá igual a 15%, certo? Então, vamos preencher aqui. O Atlético deu igual a 15%, certo? Aí vamos fazer agora a do Grêmio. Então, nós vamos ter aqui frequência relativa do Grêmio, FA dele é 8.000, né? A frequência absoluta dele é 8.000, vezes 100, para dar o resultado em porcentagem, dividido pela frequência total, que é 80.000, está aqui, FT da fórmula, né? 80.000, certo? Cortando aqui os zerinhos, não é isso? Esse zerinho aqui, com esse aqui, esse com esse, esse com esse e esse com esse. Então, nós vamos ter em cima aí 8 vezes 10, né? 8 vezes 10 vai dar aqui 80. Dividido por 8, que dá igual a 10%, né? Então, a gente vem aqui e coloca 10%. Obviamente, agora, quando a gente somar, vai ter que... A gente somou a frequência absoluta de 80, quando somar a frequência relativa tem que dar 100%. 50 mais 25 dá 75, 75 mais 15 dá 90 e mais 10 dá 100%, certo? Então, gente, acabamos de montar a tabelinha, entender o que é frequência absoluta e relativa e efetuar os cálculos, tá bom? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Valeu!